Olá, meus amigos e minhas amigas. Você está no Augusto Leitão Responde. Eu acabei adiando o vídeo da semana passada para domingo e o de domingo para hoje. Então, faremos hoje o Augusto Leitão Responde. Faremos amanhã um vídeo finalmente do Exército reconhecendo a acumulação de rendimentos, reconhecendo vários erros que eles vinham cobrando em cartas e que estavam errados. A sua própria Conjur veio reparar esses erros e agora existe um parecer nesse sentido. Tá? Então faremos isso amanhã e na próxima quarta-feira teremos aí um vídeo sobre os projetos de lei que atingem a pensionistas militares, mesmo com visto de iniciativa eles seguem tramitando. Eu tenho sido muito perguntado, muito questionado aqui no próprio Responde sobre o andamento desses projetos de lei, tá bom? Primeiro, fazendo as honras da casa, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário. Não viram Augusto Leitão Responde? Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos lá. Perguntinhas de vocês, tá, gente? Vamos lá. Poucos sabem, do Rony, poucos sabem o que é o terrorismo de todo dia esperar para ser chamado e ter a sua vida virada do avesso por ter o seu direito adquirido julgado por um órgão inferior. Tudo o que eles querem é levar para a justiça e usar a lei nova. Ele está falando aqui no vídeo que eu fiz sobre os pentes finos. E eu disse que, entre outras coisas que estão acontecendo, estão pegando a Lei 13.954, que modificou os estatutos militares, a Lei 3765, que viabilizou um grande pente fino de atos de reforma a qualquer tempo, escreveu que o militar pode ser chamado a qualquer tempo, e aí então nós estamos tendo aí reformas com mais de 20 anos, 29, 31 anos, anuladas ou cassadas. E aí o militar que estava inválido, que não podia trabalhar, porque ele era inválido, estava fora do mercado de trabalho, ele se vê, além de fora do mercado de trabalho e 30 anos mais velho, ele se vê desempregado, né? Porque ele é colocado no serviço ativo num dia, desligado no outro, especialmente quando ele não tinha estabilidade, quando ele não tinha 10 anos de serviço, quando ele era temporário, quando ele era cabo soldado com menos de 10 anos. Muito bem, 2006, Alex. Imagine que problema psicológico desse militar da aeronáutica que passou por esse processo tão complicado. Então, militares como esse, que vêm sendo desligados depois de tanto tempo, eles precisam achar uma forma de se reincluir no mercado de trabalho. Isso quando eles não conseguem, pela via judicial, o restabelecimento da situação anterior, a reintegração como militar reformado, que é o que eu entendo que deve acontecer. Boa noite, doutor Augusto. Sandra Ferreira. Boa noite, doutor Augusto. Eu já usava o Fusma da Marinha quando a minha mãe era viva. Depois que a minha mãe faleceu, disseram que a pensão que eu escolhi, mas preciso muito do hospital, pois eu tinha uma cirurgia para fazer, ela foi cancelada devido à pandemia. Estou com os papéis de cirurgia guardados. Bom, vamos lá. São duas coisas separadas, Sandra. Primeiro, uma cirurgia cancelada depois da pandemia, ela tem que acontecer depois da pandemia. Uma cirurgia cancelada por conta da pandemia, ela tem que acontecer depois da pandemia. Se isso não acontece, você precisa acionar aí os meios cabíveis, dentre eles uma ação judicial, se for o caso. O problema é que junto com a pandemia veio a Lei 13.954 e tirou uma série de pessoas aí do FUSMA, do FUNSA, do FUSEX. E aí eu cheguei a ter clientes que estavam com cirurgia marcada para o meio de dezembro e em novembro elas foram excluídas do FUSEX. E aí a gente corre no juízo, mostra aquilo ali, ela tinha câncer,
tinha que fazer a cirurgia, porque aqui o câncer não espera, o câncer cresce, né? E aí o juiz determinou o restabelecimento do Fusex e a realização da cirurgia. Mas em nem todos os casos isso é concedido, tudo vai depender, além do seu caso específico, né, de demonstrar a situação que a Lei 13.954 não deveria ter vindo para retroagir, demonstrar para o juiz exatamente qual é a sua necessidade. São duas coisas. Uma geral, é da lei, que ela não deveria ter atingido os casos anteriores. Tem o artigo 23 que prevê isso. E a segunda situação é o quanto você necessita e qual é a sua urgência. E quanto melhor isso demonstrado para o juiz, mais chances se tem de obter uma sentença, uma liminar, uma tutela antecipada favorável. Parabéns, doutor Augusto, pelos seus vídeos, todos eles sempre muito explicativos. Cláudio, muito obrigado, Cláudio, fico bem feliz, viu? Marisa Lima, doutor Augusto, obrigado por seu trabalho, sou filho de ex-combatente reformado, recebo como segundo tenente, que contribui com 1,5%, desconto total de 13,5%, é contribuição extraordinária mesmo. A Marisa, então, está explicando aqui, Marisa Lima, que o pai dela, né, esteve na guerra, mas ela chamou de ex-combatente reformado. Na verdade, ela é filha de um veterano de guerra, porque ele tem a estrutura remuneratória, quando ele está vivo, igual a de um inativo, e quando ele morre, ele deixa pensão militar, e não pensão especial de ex-combatente. Só corrigindo os termos aqui, acertando direitinho, para que as pessoas fiquem entendendo bem certinho do que se trata, tá? Jorge Rabelo, acabaram desde 2000 as pensões das filhas e a partir daí descontam aqueles que optaram por descontar. E aí sim eles podem receber. Exatamente, eu fiz um vídeo só disso, tá? E eu sei que muitos de vocês já sabem disso, pensionistas militares já sabem, militares que instituem a contribuição para a pensão militar, que acabam instituindo a pensão militar já sabem, mas eu fiz um vídeo para as outras pessoas. Fiz um vídeo para que vocês compartilhem e mostrem para as outras pessoas o quanto isso não é de graça, o quanto existe a contribuição da própria pensionista, existe a contribuição dos próprios militares, e que essa contribuição é sobre todos os proventos, sobre toda a cota, parte de pensão que a pensionista recebe, tá? E isso não é sobre o que excede ao teto, sobre uma pequena parcela, é tudo sobre tudo. Então assim, mas 1,5 é pouco. Mas, gente, eu estou falando não é 1,5, é 10,5 mais 1,5, ou é 10,5 mais 3%, são 13,5 sobre tudo que entra. Tem gente que paga R$ 4.200 de contribuição. Não é o que a pessoa recebe, é o que ela contribui todo mês. Tá? Aqui não tem o nome, aqui é user. Aí tem uns números aqui. Boa noite, pessoal. Por favor, não esqueçam de ajudar o quadro especial dos sargentos da Marinha, o QESM, pois estamos à deriva. A força nos deixou para trás. Muito obrigado. Assim, houve militares que se movimentaram nesse sentido e levaram projetos parecidos com a indicação 1287 da Aeronáutica e a 1370 do Exército. Viram e adequaram a situação da Marinha e levaram para os principais deputados que tivessem interesse em fazer uma indicação, só que não saiu essa indicação da Marinha, pelo menos ainda. Hoje, em 17/1/2024, não tenho mais dúvida nenhuma. Muito obrigado, doutor Augusto Leitão, gratidão, Deus abençoe ao senhor e seus familiares. O nome dela? Islândia do RTSA. Eu detestei essa forma que o YouTube fez aqui, de colocar só o nome do usuário. Não consigo ver o nomezinho de vocês. Doutor Augusto, sou pensionista do meu pai e esse ano completo 65 anos. Se Deus permitir, não tem chance de diminuir essa contribuição? Olha, chance tem. É a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2025. Mas tem vários pensionistas que estão dizendo que a pensão vai só até 1º de janeiro. Não vai, né? Até porque a contribuição para a pensão militar é que viabilizou o pagamento de adicionais, criação de adicionais. Então eles usaram a contribuição para financiar coisas que eles queriam conceder aos militares. Então, eu não acho que ela vai acabar, acho que ela vai ficar ou igual, pode ser que ela diminua um pouquinho, pode ser que ela aumente um pouquinho. Eu não acho que a contribuição vai acabar, ela pode ser modificada
a partir de 1º de janeiro de 2025, que está cada vez mais perto. Vamos ver. Boa noite, doutor Augusto. Acompanho suas lives e conteúdos, eles são ótimos. Fico por dentro de todas as matérias. Excelente. Andréa Vandnes. Fico feliz, agradeço, viu, Andréa? O problema é que o povo acha que 1,5% é uma contribuição muito pequena, um valor ínfimo para dar direito à pensão vitalícia. E o custo dessas pensões para as filhas é pago pelo cidadão brasileiro. Pois é, eu não tenho certeza que a Gisele não concorda com isso, né? Ela deve ser pensionista militar, mas ela está trazendo uma questão que as pessoas dizem para ela. Primeiro que 1,5 não é pouco se você colocar 1,5 sobre uma contribuição de... Se você colocar 1,5 sobre os proventos de um oficial general de 30 mil. É um monte de dinheiro. Segundo, se a gente colocar esse 1,5% sobre todos os militares e sobre todos os pensionistas depois que o militar morre, e às vezes não é 1,5%, às vezes ele é 3%, no caso da pensionista depois que o militar morre, e mais 10,5%. Sobre tudo, não é sobre uma faixa, sobre o que excedeu o teto do INSS, é sobre tudo que cai na conta do militar ou da pensionista, se arrecada 13,5%, ou 12% ou 10,5%. Então eu não acho que seja pouco, né? E por isso que eu fiz aquele vídeo, para que vocês mostrem para as pessoas como isso como essa história é mal contada e como isso não deveria ser feito dessa forma. Por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês, tá? Doutor Augusto, não criticando, mas gostaria de pedir ao senhor que falasse um pouco mais devagar. Sua dicção nem sempre dá para ouvir e entender o que o senhor fala. Excelente, vou ficar mais atento a isso. Sani Guimarães. Então, vou ficar atento a falar um pouco mais devagar, também mais pausado, talvez ajude. Eduardo Gomes, boa noite. Augusto, você vai ter alguma correção de adicionais? Refiro-me à Lei 13.954. Desde já agradeço. Eduardo Gomes, segundo sargento R1. Eduardo, pela Lei 13.954, o que tinha de adicional para ser corrigido, mexido, modificado, alterado, já foi até a metade do ano de 2023. Não tem nada mais para ser mexido. Agora a gente tem que aguardar um reajuste de soldo, ou que seja um escalonamento de adicionais, mas aí teria que privilegiar as pessoas que não tiveram o reajuste de adicional, que é justamente quem ficou com 12% de adicional lá para trás, ficou só contribuindo com a contribuição mais alta. Dentro daquilo que a gente tem feito nos últimos dias, e eu acho que isso tem funcionado para mim, para vocês também, sempre 30 segundos no final, trazer alguma mensagem com relação a algo que aconteceu na semana ou alguma coisa positiva que eu tenha lido que eu possa eventualmente compartilhar com vocês, exatamente porque eu tenho um canal grande e esse canal, além de entregar conteúdo, pode entregar alguma pequena coisinha a mais que possa também contribuir um pouco para o dia de vocês. Eu li semana passada que às vezes a gente passa por uma situação, né, e lembrando de um cantor, de um show que você vai numa boate e ouve uma música e você lembra daquele cantor, você lembra que você foi num show e o show foi ruim. E ele tem várias músicas boas, falando de alegria, de amor, de felicidade, e você justamente lembra daquilo de ruim e fala aquilo que você... fui no show desse cara, foi ruim, foi péssimo. A gente procurar, sugestão, né, ouvir isso e concordo, a gente procurar se policiar e em vez de trazer um pensamento ruim e verbalizar um pensamento ruim e lembrar de uma situação ruim e compartilhar e verbalizar e falar para outras pessoas, elas vão perguntar por quê, você vai explicar, vai ficar girando naquele ciclo de palavras ali negativas, né? Lembrar de uma letra boa, fazer um comentário bom sobre aquele cantor, ou dizer que você gosta, que uma vez foi num show que não foi tão bom, algo assim, no máximo pontuar e não ficar girando olhando justamente para o meio copo vazio. Então, procurar trazer a parte boa de uma mesma situação, de uma mesma pessoa, de um mesmo cantor. Nesse caso foi um cantor aí que eu fui num show que não foi bom, e aí eu procurei, em vez de destacar esse show, que podia ser um momento que a pessoa estava passando,
tantas músicas bacanas e tantas músicas bonitas e que trazem alegria e amor para as pessoas que essa cantora fez. Tá certo? Vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Se você for novo por aqui, queria deixar nosso e-mail primeiro, atendimento@augustoleitoadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.